Boa tarde, queridos alunos da TI 32. Hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de administração, onde nós vamos ver o planejamento. Existem dois aspectos do planejamento que a gente deve levar em consideração na hora de fazê-lo. O primeiro é o aspecto preventivo e o segundo é o aspecto de desenvolvimento. O aspecto preventivo é aquele que a gente deve manter funcionando eficazmente tudo aquilo que já está dando certo na empresa. Então a gente só vai verificar o que a gente planejou e está dando certo. Já o de desenvolvimento a gente vai ampliar para a segurança do processo, ou seja, a gente vai modificar esse planejamento caso não esteja dando certo de acordo com o que a gente planejou. Mas quais são as bases para um bom planejamento? Bom, a primeira base do planejamento, você vai ter que fazer uma formulação daqueles objetivos e metas que a empresa quer alcançar. Por exemplo, agora, uma empresa que trabalha com vendas, ela não pode fazer muita projeção diante da pandemia, mas ela pode determinar alguns objetivos que a empresa quer. Por exemplo, para isso, você primeiro precisa fazer uma análise interna, que eu já pedi para vocês darem uma olhada na apostila de vocês, inclusive eu estou aqui na página 11 da apostila de vocês, né, que tem um fluxograma indicando as bases do planejamento estratégico e análise do ambiente externo que também que vocês deverão verificar. Nós vamos dar continuidade no ambiente externo, que hoje em dia é a coisa mais preocupante de uma organização, é o ambiente externo. Porque dentro do ambiente externo existe uma coisa chamada análise SWOT, não sei se vocês já devem ter ouvido alguma coisa. Ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar a análise dos pontos fracos, pontos fortes, das ameaças e das oportunidades da empresa de vocês. Então isso é chamado FOFA, que é os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e as ameaças de uma organização. Bom, mas assim, o que a gente pode demonstrar aqui como ameaça, tá? Os fatores externos que podem influenciar, isso está na apostila de vocês no slide 16, por exemplo, como a gente vive agora um tempo de contingenciamento, o que seria isso aí? Seria um contingenciamento, contingenciamento, o que é? Estou fazendo contenção de despesas, principalmente na parte orçamentária. O governo está contingenciando o dinheiro, então ele está, no caso, investindo em outras coisas que até então ele não investia, como o salário aí que está dando para as pessoas, né, que estão passando dificuldade, o auxílio emergencial, né, esses R$600, eles fizeram isso até para poder movimentar um pouco a economia, né? Porque senão o que ia acontecer? Ia se tornar uma ameaça tão grande que as pessoas iam perder o poder de compra. Tanto é que foi estendido, né? A princípio era para ser 3 meses e passou a ser 6 meses. Outras ameaças também, por exemplo, uma pessoa que trabalha com eventos, ela teve uma grande ameaça, talvez até o fechamento da sua empresa por não poder trabalhar, né, com eventos, mas ela teve que se reinventar. Tem pessoas que trabalhavam, por exemplo, com decoração de festas, que agora estão vendendo kit para as pessoas poderem fazer as festas em casa. Essa foi uma oportunidade que elas encontraram no mercado, por exemplo, para poder seguir com seus negócios até tudo voltar ao normal. Dentro das oportunidades, é aquilo que pode influenciar positivamente, é o que eu acabei de dizer, né? A pessoa antes não vendia kit de festa, agora ela vende com tudo, com a decoração, com salgados, com doces, que a empresa de repente até não fabricava, ela tinha uma terceirização e agora ela está fabricando esses produtos também para que a pessoa compre. A maioria das compras, né, estão sendo feitas. Eu tenho visto muito site de viagem aqui, não é novidade para ninguém aí que eu gosto de passear, de viajar, né? Ultimamente não estou viajando, até por causa da pandemia, mas eu tenho olhado direto que as empresas estão trabalhando com
esse suporte. E o que elas observaram que até então, assim, ó, era uma ameaça externa, era um ponto negativo, que as pessoas não podiam viajar. Então, o que elas estão fazendo que pode modificar? Estão vendendo ticket de viagem. Ou seja, tem umas empresas aí que eu tenho observado que fazem viagem bate e volta de um dia e para o interior, para algumas cidades do interior, que cobram uma média de R$ 99, né, a viagem, e aí tu compra o ticket, e assim que tu puder ir, né, a empresa marca e tu vai para uma daquelas viagens ali que eles marcaram. Então é uma nova demanda de mercado que até então não existia. As empresas elas costumavam fazer passeios de turismo de 2, 3 dias com hotel, com reserva, e com essa história do hotel estar limitado com só 40%, né, do seu contingente de pessoas, e com um monte de orientações, né, para que tenham cuidado com a Covid, as empresas então resolveram fazer novos passeios bate e volta. Tem algumas que as pessoas compram, vão, vêm, tem todos os cuidados, em vez de ir uma van com 21 pessoas, está indo van com 15 pessoas, né? Então estão tendo todo um cuidado com higiene. Então aqui demonstra uma ótima oportunidade para o mercado. Em relação ao ambiente interno, é a própria empresa. Então nós temos os pontos fortes e fracos. Os pontos fracos, geralmente, quem vai apontar é o próprio colaborador da empresa, né? Fatores característicos da empresa, como sistema de comunicação deficiente, que é o que acontece na maioria das empresas, né? A comunicação não funciona nas empresas, então aí tem que ajustar isso. E com a internet veio mais rapidamente, né, essa comunicação para que isso fosse ajustada. E os pontos fortes é uma empresa, por exemplo, que tem uma infraestrutura moderna, tem computadores, tem laptops, tem notebooks, tem celulares que dão para os seus funcionários, até os tablets, né, que é mais fácil de trabalhar. Elas conseguem desenvolver um trabalho melhor. Hoje em dia, muitas empresas, até como eu falei anteriormente, de viagem, ou até no ramo de festas, como eu falei anteriormente, mudaram os seus negócios, estão fazendo tudo por aplicativo, né? Então, hoje em dia, tu pode comprar uma passagem de viagem, ou até mesmo uma viagem, como eu falei, bate e volta, e de um dia tu faz ali pelo aplicativo, né? Paga tudo na hora ou paga com cartão, né? Então é bem importante isso que está sendo feito pelas empresas, é uma inovação e isso é um exemplo de um ponto forte que as empresas estão trabalhando. Bom, durante a semana, amanhã, eu pretendo gravar um novo vídeo para dar continuidade ao que a gente está falando hoje, tá? Tenham uma boa tarde e se cuidem. Beijos!